Quem é que já foi na praia aqui e não catou conchinha na praia? Lara catou conchinha? Priscila, catou conchinha? E aí, Ana, também catou conchinha? Eu também já catei conchinha. Ana, muito bem. Isso provoca ou não algum dano no meio ambiente? Por mais simpático, mais simplório que isso seja, mais comum que seja, provoca ou não? Nós vimos aqui uma informação dizendo que ela mexe com o meio ambiente. Upa, então nós temos que falar com quem entende. Professor Alexandre Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, gentilmente aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Oi, Herói, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Assunto interessante aí pra gente debater, né? E aí, professor, como é que é? Podemos pegar conchinha na praia, não podemos? Qual é o dano, se é que tem, ao meio ambiente? Pois é, né? É assim, né? A resposta para essa pergunta é sim e não, né? Formalmente não, mas com uma licença poética e ambiental, né? A gente tem aí uma relação com as conchas, né? Que são pegas nas praias, né? Normalmente são crianças. Isso traz uma relação de proximidade, de empatia. Quando você chega na sua casa, vê a conchinha, né? E lembra daquela relação. Isso ajuda a construir uma relação positiva com o ambiente, mas isso efetivamente na prática, formalmente, acaba tirando do ambiente recursos importantes, né? Eu vou explicar um pouco aqui essa importância. Para alguns animais marinhos, né, como os caranguejos ermitões, eles usam as conchas dos caramujos como casa. Então, se a gente tira, né, essas conchinhas da natureza, das praias, por exemplo, vão faltar conchas para esses animais. E eles só crescem se eles encontram uma concha maior. Eles vão trocando a concha à medida que crescem. Então, isso é um grande problema. Mas a gente tem outras conchinhas também. A gente tem, por exemplo, as conchas de, por exemplo, mariscos que aparecem na praia, sobre areia ou enterradas. Essas conchas, às vezes, elas são usadas para alguns caramujos bem pequenininhos colocarem seus ovos, suas cápsulas com seus ovos. E isso é muito importante, né? Sem essas conchas, o animal não se reproduz, né? Por outro lado, a concha, ela é rica em carbonato de cálcio, que é usado por vários outros organismos marinhos, inclusive para outros moluscos, né? A gente está falando aqui dos moluscos, dos caramujos, né? Por exemplo, dos mexilhões e das ostras, eles precisam de cálcio para fazer suas novas conchas. Então, na medida em que a gente tira cálcio, né, da praia, do oceano, com essas conchinhas que são coletadas, a gente acaba retirando uma fonte importante desse elemento, né, para essa biodiversidade. Então, assim, formalmente a gente tem aí questões, inclusive legais, que impedem a gente de coletar esses organismos. Por exemplo, os organismos eles são divididos em dois grandes grupos, né, artificialmente ou legalmente, a fauna e recursos pesqueiros. Recursos pesqueiros são crustáceos, moluscos e peixes, de uma forma geral, né? E para você coletar recursos pesqueiros, você precisa de uma autorização de pesca, né? Então, se as pessoas estão coletando algum animal desses, né, para comer, né, tipo um vongole, né, um marisco da areia, e depois vão usar a concha para fazer alguma coisa. Isso é muito feito por comunidades ao longo da costa brasileira, né, que se alimentam desses organismos e fazem artesanato com as conchas. E isso é uma atividade econômica e cultural muito importante, né? Mas para isso, formalmente, é necessário ter autorização, né? Autorização do IBAMA, né? Assim como os pesquisadores que vão coletar na natureza esses animais para fazer pesquisa, esses que são entendidos como fauna, né? Então, é fundamental a gente entender isso, né? Porque muitas vezes as pessoas podem ser surpreendidas, né, com uma repreenda aí, né, em função de formalmente isso não ser uma atividade legal. Isso sustenta, como eu estava falando, um mercado de zooartesanato. Olha que nome, né? O artesanato feito com conchas ou com outros tipos de estruturas duras de outros organismos. E tem regiões no Brasil que são muito famosas pela produção disso. É muito importante que essas atividades elas busquem cada vez ser mais sustentáveis. E uma dessas formas em vez de pegar um animal vivo, pega a concha que está na natureza. Por outro lado, isso pode levar, quando intensificado, isso pode levar à falta disso. E é por isso que a gente pensa em algumas saídas importantes. Uma delas é o cultivo de organismos marinhos para essa finalidade. Isso tem que se desenvolver no país ainda,
E outra é você trabalhar com alternativas, como a impressão 3D das conchas, para você poder, por exemplo, né, usar resinas, ou mesmo plástico, né, ou resinas diferentes, né, para você fazer bijuterias, para você fazer artefatos que são usados na sociedade. Isso acaba ajudando a gente, como eu falei no começo, a se aproximar cada vez mais do oceano, que é uma coisa que tem que acontecer no Brasil e no mundo. As pessoas têm que se conectar com o oceano, tem que se aproximar dele para entender sua importância e ajudar na preservação. Sem dúvida. Professor, ficou muito claro. Agora é o seguinte, voltando então aqui ao fato da gente ir na praia, duas coisinhas. Às vezes a conchinha já está aberta, está só metadezinha dela. Eu entendi o seguinte, não deve tirar, porque elas fornecem cálcio, como você explicou pra gente. Tenho visto na praia também, algumas pessoas que vão com um tubo, aí põe aquele tubo na areia e faz uma sucção para tirar o animalzinho de lá. Sim. Que tipo Esse é outro animal. Aí o que é? Molusco? O que é que o pessoal tira? Tá, isso é um crustáceo, a gente chama vulgarmente de corrupto, né? Corrupto? São duas espécies que Mas tem na praia corrupto também? Corrupto. Tem, mas esse é bonzinho. Né? A gente tem, é um animal incrível, assim, morfologicamente, quando a gente olha ele, é um animal muito diferente dos crustáceos que a gente normalmente está acostumado a ver, como caranguejos, ou mesmo os camarões, né? Ele é muito mais parecido com um camarão e ele se enterra a profundidades de mais de 1 metro, às vezes, né? E aí ele é retirado com aquela bomba, né, com aquela sucção, e ele é utilizado muitas vezes para pesca, para isca, né? Então se coloca no anzol e faz pesca com vara, com linhada, assim, né? E isso em algumas regiões isso é proibido, né? Tem regras, tem leis que visam proteger esse animal para a gente ter essa biodiversidade da praia preservada, porque lá ele vai cumprir um papel ecológico importante, né? Claro. São animais que vão processar os fragmentos de animais, de organismos que chegam na praia e vão fazer com que esses nutrientes, fazer com que essa matéria orgânica fique disponível de novo para a gente poder ter, né, o funcionamento do ecossistema acontecendo. Perfeito. Professor, ficou muito claro e acho que depois dessa sua participação, eu não vou nunca mais pegar conchinha na praia. Depois que eu aprendi aqui com você agora. E acho que muita gente não só não vai pegar mais, como vai pedir para as pessoas não fazerem. Professor, muito obrigado. Um abraço. Igualmente, professor Alexander Turra é professor do Instituto Oceanográfico da USP. O homem sabe o que fala e como fala e deu aqui uma aula para a gente.